Então vamos lá, a gente dá sequência no nosso curso, tá? Então agora o próximo passo, gente, é a gente trabalhar, tá? A gente vai fazer o lançamento, tá? Da nossa planta de formas inicial que a gente já fez lá no AutoCAD, tá? Então, lá no AutoCAD eu já fiz uma planta, tá? Na qual está disponível lá no Moodle para vocês baixarem. Tá? E eu quero que vocês baixem, que a gente vai precisar dela, tá? Então, baixando, né, vocês têm que saber, além de baixar, vocês precisam saber aonde ela vai estar salva, porque a gente vai importar aquele arquivo aqui para a gente usar como base, tá? Então, a gente vai começar mexendo no nosso pavimento de baldrame. Então, a gente vai vir em baldrame, em desenho. Vamos dar 2 cliques aqui em desenho. Tá? Vai abrir uma tela, tá? Aqui, tá? Essa tela, então, que a gente vai, então, agora importar lá o nosso arquivo do AutoCAD. Então, a gente vai vir aqui, ó, arquivo, e importar DWG DXF. Clicou aqui, então vocês vão achar aquele arquivo, tá? Vão achar o arquivo, tá? E vão selecionar ele e vão dar OK. Aí vai abrir essa janelinha aqui pra gente, tá? Beleza? Então, ó, primeira coisa, ó, se deu certo, vai abrir essa janela e vai aparecer o seguinte, ó, a escala DXF lido deve ser convertido para a escala do croquis, tá? A gente sempre vai deixar marcado aqui, ó, converter logo após a leitura. Por quê? Porque quando a gente faz o desenho no AutoCAD e vai passar para o Eberic, ele não vem na escala correta, ele tem uma distorção de escala, tá? Então, a gente precisa, então, deixar esse arquivo na escala correta. Então, por isso a gente vai deixar aqui, converter logo após a leitura. Então, logo depois a gente dá OK, vai já automaticamente abrir o comando de escala, tá? Beleza? Então, a gente vai deixar aqui marcado converter logo após a leitura. Então, pode deixar marcado inserir todos os níveis e importar rachuras. Tá tudo marcado aí, ele já vem padronizado dessa maneira. A gente vai dar OK. Tá? O desenho está numa coordenada muito elevada e é recomendado que seja reposicionado. Então, pode reposicionar ele e colocar sim aqui. Tá? Pronto. Ó. Agora, ó, verifique aqui embaixo que a gente está dentro do comando de escala. Ó, converter para a escala. Primeiro ponto. Tá? Então, a gente vai ter que vir aqui, ó, tá dentro da nossa planta. Tá? Então, é como se a gente fosse fazer uma linha. Tá? Ó. A gente vai clicar num primeiro ponto. Ó, então, ó, eu sei que a distância desse ponto até esse ponto vale 15 centímetros. Então, eu vou clicar primeiramente nesse ponto, depois nesse, e depois eu vou digitar aqui nessa janelinha, tá, a distância de 15 centímetros. E vou dar Enter. Tá, então, feito isso, tá? Então, agora aquela distância tem 15 centímetros, tá? Como a gente pode converter isso, tá? Se a gente não tivesse feito, se não tivesse deixado, tá? Poderia então voltar aqui, ó, em desenho. A gente poderia estar utilizando esse comando aqui, ó, de converter para a escala, tá? Se a gente por acaso não tivesse deixado habilitado aquela opção, tá? Seria então fazer a mesma coisa, tá? A gente já fez, né? Se por acaso não tivesse feito, a gente poderia fazer por aqui também, ó, com esse comandozinho de converter para escala. Só para a gente comprovar, a gente vai medir aqui então agora, ó, desse ponto até aquele ponto. A gente já sabe então a dx, ó, tem 15 centímetros, beleza? Então a gente tem 15 centímetros nesse ponto. Beleza? Tá? Agora, além disso, nós temos que fazer uma outra situação, tá, gente? Então, lembrando, a gente está aqui dentro do pavimento de baldrame. Tá? Então, a gente precisa, tá, estabelecer, tá, uma origem para esse pavimento. Tá? Então, basicamente, ó, essa aqui é a nossa planta, tá, de baldrame. Tá? Então, se essa é a planta de baldrame, então a gente tem que definir
tem que definir uma origem, tá? Que esteja localizado dentro dessa planta. Beleza? Tá? Só para vocês entenderem, tá? Então, a gente vai ter que então definir um pilar, né? Ou um ponto na qual esse ponto estará na mesma prumada em todos os pavimentos, né? Mais fácil, tá, gente, a gente definir exatamente os pilares de extremidade, né? Poderia ser ou esse pilar aqui de cima, ou esse pilar aqui de baixo, né? Para a gente definir como origem, tá? Beleza? Eu vou definir como esse pilar aqui de baixo, tá? Então, lembrando, ó, ele vai ter que estar em todos os meus pavimentos, eu vou ter que estar em relação à planta, tá? É referente a esse pilar no mesmo ponto da prumada. Beleza? Então, vamos lá clicar para ficar mais claro para vocês. Então, ó, a gente vai vir aqui, então, ó, em desenho, e vai clicar aqui, ó, posicionar origem, nesse desenhozinho aqui, ó. Clicou aqui, calma aí, que não foi certo. Então, vamos lá, desenho, posicionar origem. Desenho, posicionar origem. E nós vamos clicar aqui nesse ponto. Ó. Tá vendo que não está marcando? Ó, a gente tem que habilitar aqui embaixo. Ó. Vamos habilitar. Pode ser a perpendicular. Ó. Se a gente habilitar a perpendicular, tem que dar certo aqui. Desenho. Se a gente clicar aqui ó, nesse símbolozinho ó, de captura personalizada, a gente definiu a nossa origem. Então, ó, ficou aqui. Então, ó, a nossa origem desse pavimento ficou exatamente aqui nesse pilar. Ó. Então, para o pavimento de baldrame, a gente está lançando nesse ponto referente à planta da baldrame. Para o pavimento de laje 1, a gente vai lançar nesse ponto aqui, ó, que é referente, tá, à planta da laje 1. E para a planta de cobertura, a gente vai lançar nesse ponto, que é referente, né, à prumada, tá, da planta de cobertura. Tá? Então vamos lá. Ó. Então, lançamos aqui. Podemos fechar esse desenho baldrame aqui, ó, nessa opçãozinha aqui. Agora nós vamos vir para a laje 1, desenho, vai fazer o mesmo passo. Ó. Arquivo, importar WGDXF, projeto base. Já deixa marcado converter logo após a leitura, ok. Dá sim. E nós vamos agora aqui, ó, definir. Desse ponto até esse ponto, eu tenho 15 centímetros. Vou dar ok. E nós vamos lá reposicionar a origem. Desenho, posicionar origem dentro de ferramentas. E agora, ó, lá dentro da planta térrea, nós vamos estar colocando aquele ponto. Calma aí. Está dando um probleminha aqui.
Então agora nós vamos lá então. Desenho, posicionar origem. E vamos clicar aqui. Fazer a mesma coisa lá para o pavimento de cobertura. Pode fechar aqui. E vamos importar o arquivo. Converte para escala. Distância daqui até aqui é 15 centímetros. E vamos clicar. Opa, foi no ponto errado, era aqui na planta de cobertura. Então, você faz o comando. Então, aqui nossa origem está na planta de cobertura. Gente, então, é importante sempre estar na mesma prumada, tá, gente? Por quê? Porque esse pilar aqui, ó, a gente está usando esse desenho aqui para o lançamento no nível de baldrame. A gente vai usar esse desenho para o lançamento, tá, no nível da laje 1 e esse desenho para o nível da cobertura, tá? Beleza? Então, por isso a gente tem que definir essas origens, tá, em um ponto onde tem a mesma prumada. Beleza? Chegando nisso, então nós vamos para o nosso próximo vídeo.